Amigos, meu nome é Samir e eu tenho o prazer de apresentar o vídeo, uma videoconferência que a gente está gravando sobre a técnica de intubação para clínicos. Essa é uma apresentação dirigida para os colegas clínicos, especialmente em função da epidemia Covid-19. Eu sou professor de medicina, o outro colega que vai apresentar, colega, amigo, nós trabalhamos juntos há 20 anos, Dr. Juarez Barbizan, é cardiologista, o Eric Freitas é estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Pelotas, o Jorge Scovitz, meu amigo, cardiologista, e o Gibran Eizeric, que é internista. Então, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre técnica de intubação para clínicos. Passo a palavra ao Dr. Juarez Barbizan, que tem 1 minuto lá em Porto Alegre para contextualizar o cenário. É um prazer participar dessa reunião com os meus colegas de trabalho de tantos anos. Nós precisamos preparar o maior número de profissionais da saúde para enfrentar o coronavírus, especialmente no manejo de vias aéreas. E o tema de hoje, ele é essencial porque trata da sequência de intubação rápida e que é, assim, um dos instrumentos que nós temos para intubar o paciente com o menor risco de contaminação do profissional da saúde. Obrigado. Agora eu chamo o Eric para falar sobre anatomia e fisiologia, apresentar o assunto anatomia e fisiologia. Eric. Obrigado, professor. Olá a todos, é um prazer poder estar aqui falando com vocês hoje. Próximo slide, professor. Então, gente, podemos ver aqui um corte sagital da cabeça e do pescoço e temos algumas estruturas que nós gostaríamos de destacar, que são importantes na sequência rápida de intubação. Primeiramente, destaca-se, conforme a seta, a cartilagem tireoide e a relação anterior da laringe com o esôfago. Em seguida, eu destaco também a epiglote e o osso hioide, destacados pelas setas. Também destaco o ligamento ioepiglótico, que é o que conecta a epiglote ao osso hioide. O ligamento ioepiglótico é tracionado quando se insere a lâmina do laringoscópio na valécula, que faz parte do procedimento da sequência rápida de intubação. Em seguida também destaco as cordas vocais e a sua relação posterior com a tireoide. A tireoide e o osso hioide, a cartilagem tireoide, perdão, são mobilizados na manipulação externa da laringe, que faz parte da laringoscopia bimanual. Em seguida, revisaremos rapidamente, então, a fisiologia do procedimento. Destacamos, então, que o potássio predomina no meio intracelular em relação ao extracelular. Isso favorece o transporte ativo de membrana. Os canais de sódio e potássio se abrem com o neurotransmissor acetilcolina. Nesse instante, o potássio vai para o meio extracelular, que altera o potencial de membrana, realiza contração muscular e faz contrações em decorrência disso. A acetilcolina, então, pode ser atribuída como um curário de ação despolarizante, o que aumenta a calemia, relaxa a musculatura e facilita a intubação. Na sequência rápida de intubação, se utiliza a succinilcolina. Por quê? Na esquerda, podemos ver, então, a molécula de acetilcolina e à direita podemos ver a molécula de succinilcolina. Ela é composta de 2 moléculas de acetilcolina, o que promove uma abertura prolongada dos canais de sódio e potássio. Encerro aqui, agradeço e devolvo a palavra ao professor Samir. Quando que o clínico precisa intubar um paciente? Em 3 situações, basicamente. Quando o clínico percebe que o doente não consegue proteger adequadamente a sua via aérea. Talvez esse seja o motivo mais comum. Por exemplo, uma anestesia geral. Tá? Também, quando há problemas, insuficiência, dificuldade com a oxigenação ou com a ventilação. E, por último, quando o clínico está antevendo alguma dificuldade com a via aérea no futuro, tipo queimadura de via aérea, anafilaxia. Quando que se realiza a sequência rápida de intubação? São assuntos diferentes. A sequência rápida de intubação, ela deveria ser utilizada sempre que o clínico vai intubar. Entretanto, tem algumas situações em que ele não pode usar a sequência rápida de intubação. Por exemplo, se o doente está num quadro de parada cardíaca, não faz o menor sentido, ou na iminência de uma parada cardíaca, não faz o menor sentido o clínico intubar esse paciente. Tá? Também,
Quando o paciente tem a via aérea provavelmente de difícil acesso, não faz sentido sequência rápida de intubação. Portanto, fora as emergências e as vias aéreas difíceis, sempre o clínico deve tentar sequência rápida de intubação. Por quê? Porque é mais seguro para o paciente. Porque é mais seguro para o paciente. Minimiza o risco de laringoespasmo e também torna o procedimento mais confortável para toda a equipe. Quando que evitamos a intubação? Basicamente, contraindicação absoluta para a intubação não existe, mas a gente procura evitar quando houver trauma contuso da laringe, quando houver trauma penetrante das vias aéreas superiores ou quando houver já adiantado uma reação anafilática, né? Um edema de laringe importante ou supralaríngeo ou um quadro de infecção grave ou uma queimadura das vias aéreas. Né? Então, a gente vai evitar a intubação. Doutor Jorge Iscovitz, Porto Alegre, por favor, 6 minutos para falar aí sobre a Covid-19, aspectos relacionados. Samir e demais, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês nessa patologia tão importante que já nos acomete, a cada dia é uma novidade. Pode passar o primeiro, por gentileza, Samir? Nós devemos estar conscientes que essa patologia ela pode variar desde manifestações muito leves até um severo comprometimento, mormente do subsistema pulmonar. Os pacientes já estão começando a se apresentar com uma disfunção respiratória muito importante. E, mormente, também envolvem patologias prévias, pacientes hipertensos, diabéticos, têm uma incidência maior disso. Esses pacientes, então, falando em paciente grave, se apresentarão ao clínico emergencista ou ao intensivista no que diz respeito à nossa intervenção emergencial com grave disfunção ventilatória. Então, esse paciente precisa rapidamente ser abordado com esta intenção de resolver este problema que poderá levá-lo a um óbito, inclusive. Como que abordamos esse paciente? Esse paciente ele tem que ser abordado inicialmente de uma forma rápida, instituindo oxigênio. O ideal seria alto fluxo, mas verificou-se que em litragens acima de 6 litros já existe a formação de aerosol. Nós temos usado 6 litros em máscara de Hudson, lembrando que essas condutas, não só essa como outras, elas são nível C, opinião especialistas, visto que esse conhecimento muda dia após dia. Se esse paciente é abordado desta forma, 6 litros por minuto, e não consegue-se obter uma melhora clínica, melhora da saturação, esse paciente torna-se um grande candidato à via aérea avançada, tornando-se aí a sequência rápida de intubação um procedimento de suma importância que deve estar sob o nosso domínio. Na chegada, por exemplo, na emergência ou no suporte avançado, após a abordagem das vias aéreas dessa forma, deve-se, então, fazer a sequência rápida de intubação, ou também chamada intubação droga assistida. A ideia é fazer uma pré-oxigenação, essas manobras vão ser posteriormente mais explicitadas, não fazendo nunca pressão positiva bolsa-máscara, porque viu-se que estas manobras são prejudiciais, elas formam aerosol. Então, nunca se faz pressão positiva. Apenas uma pré-oxigenação com Hudson 6 litros ou com bolsa-máscara, não comprimindo a máscara. Após essa pré-oxigenação, ainda com o paciente na posição sentada, faria-se uma sequência de drogas que vão ser explicitadas mais adiante, quais sejam, por exemplo, a lidocaína, a fentanil, pode-se usar sedativos tipo midazolam, etomidato, ketamina, cada um com suas particularidades, vantagens e desvantagens. E um ponto que é destacado nessa última diretriz que a gente está seguindo é o uso do relaxante muscular. Não existe sequência rápida sem o uso do bloqueador neuromuscular, succinilcolina ou ronquurone. Bom, a ideia, então, é, desde os primeiros momentos,
tentar tornar esse sistema fechado, ou seja, obter-se viária avançada rapidamente. Pode passar o seguinte. Uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre é tentar evitar a contaminação. Esse paciente tem que ser entubado de uma forma que diminua ao máximo a contaminação. Então, a ideia, isso vale também na prática, é tentar fazer essa intubação o mais rápido possível, né? A primeira laringoscopia, que é importante, a ideia é que se consiga na primeira. Pode-se, eventualmente, havendo falha da primeira laringoscopia, utilizar-se o bugie ou a máscara laríngea para fazer uma segunda tentativa, ou já usar o bugie na primeira tentativa, que observou-se já um aumento do sucesso. Esse tubo deverá ser clampeado antes de ser ligado ao ventilador. Uma outra técnica bastante interessante é se utilizar um êmbolo de uma seringa, a parte de borracha, para se passar uma guia e não abrir o sistema não antes de se colocar no ventilador. Pode passar o seguinte. Havendo falha na segunda tentativa de laringoscopia, é preconizado viária cirúrgica. Então, é mais uma sequência de ações que o clínico tem que estar apto a fazer também, né? Além disso, aproveitando as diretrizes, preconiza-se o uso do laringoscópio, né, para facilitar a visualização e tentar se afastar um pouquinho do paciente. Tendas acrílicas é uma grande novidade, e a paramentação. Pode passar o seguinte. Samir. A paramentação é a seguinte: avental impermeável, máscara N95 para filtrar aerosol, óculos, gorro, luvas. Seguinte. Pode passar. Pode passar. Pode passar. É cuidado, tem que se treinar, porque a desparamentação também é arriscada. Descontaminação. Seguinte. Pode passar o seguinte, Samir. Essa é uma técnica de uso do bunge na primeira laringoscopia. Pode passar o seguinte. O uso de tendas acrílicas, algumas variações, porque tem pesquisas que mostraram que uma tossida de um paciente pode lançar até 2 metros quase perdigotos. Então, é importante esse sistema. Pode passar o seguinte. No Brasil, estamos usando algumas improvisações. Temos ali um exemplo de tenda com PVC e a ambulância protegida. Seguinte. Então, a ideia é essa: precaução e treinamento. Então, volto eu aqui agora falando sobre o preparo e as precauções. Só ressaltando, esse é um material dirigido para os clínicos e a gente não vai utilizar luva durante as demonstrações que serão utilizadas daqui para diante, tá? Não vamos demonstrar com luvas, com os EPIs completos. Essa é a mesa de equipamentos. É muito importante que ela esteja completa. Bolsa de ventilação, máscara de Hudson, pinça de McGill, aspirador com ponteira rígida, semi-rígida, de Ankower, laringoscópio funcionando, pilha, lâmpada, tubo endotraqueal com guia e a medicação e material que a gente vai utilizar, né? Bem, aqui tem um detalhe da técnica importante. O clínico intuba com guia, tá? Aqui está o guia, e com esta curvatura na extremidade do tubo. Nós teremos que ter cuidado mais tarde, nós vamos descrever para não machucar a traqueia. Mas vejam, como facilita aqui a entrada da glote, como facilita a intubação para o clínico. Intubação difícil. Quando que a gente antevê uma intubação difícil? Se houver história prévia de dificuldade, o próprio paciente, o familiar do paciente, quando há uma distância tiromentoniana menor que 6 centímetros, da cartilagem tiroide até o queixo, quando houver uma incapacidade para hiperestender a cabeça por pelo menos 30 centímetros. Agora, volta então a palavra para Porto Alegre. O doutor Gibran terá 8 minutos para falar sobre o uso de fármacos, que é a parte mais chave desta apresentação.
Gibran. Obrigado, Samir. Nós vamos agora, pessoal, detalhar alguns aspectos no que diz respeito à farmacologia envolvida na intubação em sequência rápida. Próximo. Sequência rápida de intubação, como disse o Samir, consiste na indução de inconsciência e paralisia muscular num curto espaço de tempo, com a intenção de garantir uma via aérea definitiva no menor período possível. No entanto, alguns pacientes apresentam condições clínicas nas quais o uso de pré-medicações, mais ou menos 3 minutos antes da intubação, é muito desejável. Como exemplo, nós temos a lidocaína, que é um anestésico local, que, quando administrada por via intravenosa, na dose de 1,5 ml por quilo, colabora na atenuação do reflexo de tosse desencadeado pela manipulação da região periglótica. Um outro fármaco de grande valia nesse contexto é o fentanil, um analgésico opioide, cuja dose recomendada é de 3 microgramas por quilo, e que atua diminuindo o estímulo simpático causado pela laringoscopia, o que o torna muito útil, se não indispensável, naqueles pacientes que se apresentam com emergências cardiovasculares, como uma dissecção de aorta, em que elevações da pressão arterial e da frequência cardíaca são extremamente deletérias para o paciente. Próximo. Quando nós pensamos em fármacos com o propósito de promover a inconsciência, vale a pena nós destacarmos 3 classes. O etomidato, para muitos, seria o protótipo do fármaco indicado para intubação em sequência rápida, uma vez que ele é capaz de promover inconsciência em menos de 1 minuto, com a vantagem de ser uma medicação bastante cardioestável, não causando oscilações de pressão arterial, por exemplo. Para algumas pessoas, existe uma preocupação no potencial do etomidato de induzir supressão adrenal e, com isso, diminuir a resposta a agentes simpático-miméticos. Mas isso, na dose habitual de indução de 0,3 mg por quilo, se mostrou muito mais um fenômeno verificado em laboratório, sem uma clara correspondência clínica. Um outro fármaco atraente para esses fins é a cetamina, um anestésico dissociativo que, nas doses clínicas de 1 a 2 mg por quilo, seria capaz de induzir inconsciência em curto espaço de tempo, com a vantagem de proporcionar broncodilatação em pacientes com complicações ventilatórias ou via aérea mais reativa. A cetamina é, inclusive, um indutor recomendado em alguns protocolos, como o da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, pela sua capacidade de liberação de catecolaminas, melhorando o perfil hemodinâmico em casos de choque circulatório e sendo capaz de promover broncodilatação. Uma terceira opção de hipnótico são os benzodiazepínicos, sendo o midazolam o seu representante mais utilizado. Na dose preconizada de 0,1 a 0,3 mg por quilo, o midazolam muitas vezes induz queda da pressão arterial média de 10 a 25%, o que acaba limitando o seu uso. Por outro lado, doses menores induzem menos hipotensão, mas vão ter um início de ação mais lento, o que representa maior tempo até o paciente estar em condições para intubação traqueal, limitando o uso na intubação em sequência rápida. De qualquer forma, o midazolam provavelmente seja o fármaco mais frequentemente disponível nos departamentos de emergência, além de ter ação benéfica naqueles pacientes em estados epiléticos, por exemplo. Próximo. Aqui nós temos uma tabela que associa a indicação dos fármacos hipnóticos em diferentes cenários clínicos específicos, de modo que os quadros em verde representam medicações com boa indicação na situação proposta, quadros em amarelo são medicações com potencial benefício, mas não de primeira linha, e quadros em vermelho indicam medicações cujo uso estaria contraindicado naquele cenário. De maneira resumida, a gente vê que o etomidato seria o fármaco com um melhor perfil de uso. Próximo. Com relação às medicações disponíveis para paralisia muscular, nós temos basicamente 2 opções, como o Jorge falou, a succinilcolina e o rocurônio.
Succinilcolina é o protótipo dos bloqueadores neuromusculares despolarizantes e, portanto, ela é capaz de desencadear fasciculações, que são um bom indicativo de que o paciente já se apresenta em condições de intubação. Habitualmente, a succinilcolina vem na forma de um pó para reconstituição e, quando aplicado na dose de 1,5 mg por quilo de peso real, promove relaxamento ótimo em mais ou menos 1 minuto. E essa paralisia vai durar em torno de 6 a 8 minutos. Apesar de ser o fármaco que proporciona as melhores condições de intubação, nos casos em que a gente verifique história pessoal ou familiar de hipertermia maligna, a succinilcolina está formalmente contraindicada. Da mesma forma, em situações em que nós tenhamos o upregulation de receptores de acetilcolina, a succinilcolina deve ser utilizada com cautela pelo risco de hipercalemia significativa. Como alternativa, nós podemos utilizar o rocurone na dose de 1 a 1,2 mg por quilo, com instalação do bloqueio muscular em período semelhante ao da succinilcolina, aproximadamente 1 minuto, mas uma duração de ação de em torno de 45 minutos, o que implica em prudência no uso dessa medicação em pacientes com potencial via aérea difícil, pelo risco de criação de uma situação do tipo não intuba, não ventila, em um paciente que vai estar em um estado de paralisia muscular prolongada. Para fins práticos, nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo alguns links para a página da Abramed e para uma tabela do Excel que permitem o cálculo rápido das doses das medicações utilizadas na intubação em sequência rápida. Eu devolvo agora ao professor Samir, que vai nos falar sobre a técnica de intubação traqueal. Obrigado, Gibran. Brilhante apresentação. E agora nós seguimos, então, com o procedimento. O procedimento começa com o posicionamento. O doente precisa ser adequadamente posicionado. Posicionar adequadamente um paciente para a intubação significa flexionar o seu pescoço na base e próximo à parte superior do tórax e até o próprio tórax elevar a parte superior do tórax, né? E hiperestender a coluna cervical na sua parte mais superior, mais próximo da articulação atlanto-occipital. E colocar um coxim para apoiar e manter o paciente nessa posição. Será que o meu paciente está bem posicionado? A gente vai avaliar isso através de um plano que passa pelos meatos acústicos externos e pela fúrcula external. Se os meatos estiverem no mesmo plano horizontal da fúrcula, o paciente está bem posicionado. Laringoscópio na mão esquerda, uma auxiliar que pode fazer a manobra de série, que caso seja necessário, já vamos comentar. O tubo aqui protegido e nós vamos para o procedimento. Introduz a lâmina do laringoscópio pelo lado direito da boca, desloca a língua para a esquerda usando o flange da lâmina do laringoscópio. O auxiliar oferece campo e nós precisamos, num primeiro momento, encontrar a epiglote. Esse é um ponto crucial para o clínico enquanto está tentando intubar um paciente. Visualizar a epiglote. Um erro frequente é ser intempestivo com a lâmina e passar pela epiglote achando que o esôfago é a abertura da glote. Então, a gente introduz a lâmina de forma firme, mas controlada. Tá? E uma vez que a ponta a extremidade da lâmina curva esteja na valécula, tá? Acima da epiglote, vejam, aqui a gente consegue visualizar a lâmina curva, a epiglote. Nós vamos, então, empurrar a valécula no fundo, bem na linha média, para tensionar o ligamento e o epiglótico, aquele que o Érico mostrou para nós, e fazer força, agora sim, com o laringoscópio na direção do cabo, tá? Na direção do cabo. Então, esta força vai ser feita com o ombro do operador. Então, nós estaremos visualizando a glote. Visualizou a glote,
avançou o tubo delicadamente, o tubo lubrificado, né? Avança, mas não força. Vê ele passar pela glote, tá? Segura firme o tubo, larga o laringoscópio, pega o tubo e traciona a guia, e aí sim avança mais o tubo. Ou, melhor, se tiver um auxiliar bem treinado, esse auxiliar traciona traciona o guia para ti, enquanto tu segura firme o tubo com uma mão e com a outra mão tu continua fazendo a laringoscopia e enxergando o avanço do tubo. Neste momento, retira-se o guia, né? O tubo já deve estar na posição 22, em média, para a maioria dos adultos, e o auxiliar vai insuflar o cuff com 10 mililitros. Conecta-se o capnógrafo e vamos começar a confirmação clínica do tubo. Tá? Então, vejam bem, nós vamos aqui colocar o estetoscópio sobre o estômago do paciente. Enquanto isso, ninguém ventila esse paciente, toda a equipe olha para o tórax e nós auscultamos. Não tem borborigmos no estômago, expandiu o tórax, ok, segue adiante. Axila esquerda, ventila, positivo, axila direita, ventila, positivo, ápice direito, ventila, positivo, ápice esquerdo, ventila, positivo, epigastro. Então, entubar o esôfago não é uma vergonha. Vergonha é entubar o esôfago e não reconhecer. Este é o momento em que o colega vai olhar o capnógrafo, aqueles que têm capnógrafo, e confirmar se realmente está no esôfago. Agora, a gente vai encerrar, lembrando que utilizamos como principal referência bibliográfica o material revisado pelo UpToDate, publicado no dia 23 de março, agora de 2020. Utilizamos um material muito bom, que é o material do New England, sobre intubação, é um vídeo, tem um artigo junto, e também a anatomia do Netter, o nosso clássico. Estamos, então, nos despedindo. Eu agradeço imensamente a colaboração dos colegas, do Jorge, com a tecnologia, com a questão do Covid, do Gibran, com a parte da farmacologia, do Eric, brilhantemente apresentou fisiologia e anatomia, do Dr. Juarez, que nos apresentou o tema. Lembramos que trabalhamos aqui com o Centro de Treinamento e Simulação em Emergências Médicas. Lembramos que nós, junto com o material, iremos disponibilizar um PDF, uma folha, que tem os links para vocês fazerem o estudo completo desse material, e a nossa função, nossa missão é salvar. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até uma próxima oportunidade.